Fala galera dos craques do Benção FC, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pós eliminação do Brasil, né? Eu demorei um pouquinho para gravar esse vídeo, como vocês podem ver aqui, ó, é 1h53 da manhã do dia 6 de julho. Demorei tudo isso porque estava pensando sobre o jogo, pensando como foi Brasil e Noruega, né? Pensando o quão triste foi essa eliminação, né, para a seleção brasileira. Porém, nada de surpresa, porque, para ser sincero, quando começou o jogo já estava com uma expectativa da gente não conseguir a classificação. E, para ser sincero, foi um jogo bem tenebroso, assim, sabe? Porque, vamos ser sinceros aqui, lembrando que nós aqui do canal não temos filtro, a gente é sincero. O Brasil foi dominado desde o primeiro ao final do jogo, sabe? Desde o primeiro minuto até o último minuto de jogo. A gente teve picos ali, principalmente aos 13 minutos, com um pênalti perdido, que infelizmente o Bruno acabou desperdiçando. A gente teve alguns outros pequenos lances, mas é o que fica na cabeça, sabe? O Brasil não dominou o jogo. O Brasil foi dominado, literalmente assim, pela Noruega, tá? Na parte do primeiro tempo, o Brasil até fez bem essa parte de marcação, referente à equipe da Noruega, estava saindo mais ali na parte de contra-ataque, porém o segundo tempo o Brasil foi dominado, sabe? O Alisson fez uma grande partida, pela primeira vez em 3 ciclos de Copa do Mundo a gente pode dizer que o Alisson fez uma grande partida, fez grandes defesas que poderiam até, né, ser pior o placar para o Brasil, porém a gente também deixou de aproveitar as oportunidades que a gente criou. O Brasil perdeu o pênalti, que foi o principal, né? Lembrando que foi aos 13 minutos do primeiro tempo. Se marca, se converte, é outro jogo tecnicamente, porque aí os caras têm que vir pro ataque, né? Aí a gente tem jogadores com grandes velocidades, o jogo ia ser basicamente outro. Só que a gente também tem outros lances também que ficam na cabeça, como o gol perdido do Endrick, que ele, né, poderia ter driblado o goleiro, ele poderia ter feito várias outras coisas, porém acaba dando um segundo toque na bola, que a bola fica um pouco mais distante dele, e aí ele tenta dar uma cavada em cima do goleiro, sendo que ele poderia driblar o goleiro, sabe? O goleirão saiu bem afobadão, a gente acaba perdendo muito essa característica. Hoje em dia a gente não tem mais esse atacante que dribla goleiro, igual tipo o Ronaldo Fenômeno fazia, por exemplo. Né? A gente acabou perdendo muito essa característica dos nossos camisas 9. Hoje é muito difícil ter esse tipo de gol. E ele poderia ter muito bem ter driblado o goleiro e ter feito o gol, sabe? A gente também teve outras oportunidades também, aquela bola esquisita, assim, que, tipo, bateu no zagueiro e, tipo, tava encobrindo o goleiro deles lá e ele fez uma grande defesa. O goleiro fez uma exibição também muito boa ali, junto com o Alisson. Os goleiros foram protagonistas. Porém, a seleção brasileira foi dominada de uma forma impressionante, sabe? Lógico que a gente fica atormentando aqui, ó, na cabeça esses lances que poderiam acontecer. Porém, o que o Brasil não fez, a Noruega fez em basicamente 2 lances, né? Foram 3 lances ali de maior perigo. Uma o Alisson pegou do Haaland e as outras 2, infelizmente, ele acabou colocando no fundo da rede, né? A primeira sai num cruzamento pelo lado direito muito fraco do Danilo. Vamos ser sinceros que o Danilo, infelizmente, acabou fazendo apenas um jogo bom nessa Copa do Mundo. Já no jogo contra o Japão, ele não tinha conseguido desempenhar um bom lateral direito, podemos dizer assim. Lembrando que o Danilo, ele não é titular, né, no Flamengo, já estava atuando ali na posição de zagueiro já por um tempo, porém, né, essa falta de lateral direito no Brasil e por parte da seleção brasileira acabou tendo que improvisar ele ali. Ele estava sendo seguro em alguns jogos, porém, infelizmente, o primeiro gol sai ali no lado dele, com o Endrick e ele marcando, onde eles acabam permitindo o cruzamento. O Haaland antecipa, né, o Gabriel e faz o gol. E o segundo gol eu acho que é pior ainda, tá? O segundo gol, o Haaland domina na frente do Danilo, de uma forma assim, tipo, que ele domina, olha e bate, sabe? E o Danilo tá aqui, olhando pra ele, assim, sabe? Tipo, e tem 4 jogadores do Brasil no lance. Tinha 4 jogadores do Brasil em volta do Haaland. O Danilo estava de frente para ele. Então o Danilo poderia ter feito a caça do Haaland, que ia ter mais 3 jogadores do Brasil cobrindo ele.
Mas infelizmente não aconteceu, sabe? Eu não sei o que acontece, mas já não é a primeira vez. No jogo da Croácia, lá em 2022, o Danilo também não faz isso. O Danilo não sai pra caça do jogador que estava indo na direção dele. E o Brasil acaba tomando gol. E nesse segundo gol do Haaland é basicamente a mesma coisa. O Danilo não faz a caça, mesmo tendo a cobertura ali de três jogadores do Brasil, né? Eu ia falar três volantes, mas não era três volantes, porque um era o Marquinhos, né? O outro acho que era alguém que estava fazendo também a cobertura ali. E, infelizmente ele não faz, sabe? Tipo, o Danilo não sai ali, ele não é aquele jogador que chega e vai dar um impacto, tanto que dava tempo, cara. O Haaland ele dominou, ele olhou pro gol e ele chutou, entendeu? Então, tipo, dava tempo suficiente pro Danilo ter feito essa caça e, obviamente, ter feito a falta. Pô, ia ser uma falta na entrada da área? Ia. Porém, o Brasil poderia ter evitado esse segundo gol e obviamente, seria mais fácil para poder fazer o empate, né? Rapaziada, eu demorei para fazer esse vídeo porque, querendo ou não, assim, quando acaba o jogo, a gente fica procurando culpados, né? A gente fica puto da vida, a gente começa a ficar, pô, se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, se o Vini tivesse batido o pênalti, que não sei o que. Mas vamos ser sinceros, tá? Essa era Ancelotti sobre batedores de pênalti, isso já tinha acontecido nos jogos atrás. Vocês vão lembrar, o Endrick pegou a bola, o Endrick ficou com a bola o tempo todo e no final ele deu lá pro jogador do Brasil bater. Eu não vou lembrar agora se era o Thiago, não lembro agora quem era, mas o Endrick estava com a bola o tempo todo em cima da marca e no final ele trocou. Ele foi lá, ele deu a bola porque já tinha saído a mesma coisa de seleções de batedores, de quem estivesse em campo, tal jogador ia bater. Se esse tal jogador não vai bater, tal jogador iria bater. Se tal não vai bater, tal jogador vai bater. E isso era óbvio que também teria essa lista quando tivesse a bola rolando na Copa do Mundo nos 90 minutos. Cara, o nosso melhor batedor de pênalti é o Neymar. O cara é o principal batedor de pênalti hoje do mundo, do país. O segundo, se eu não me engano, que eles falaram, era o Rafinha, que não sei o que. Aí depois era o Bruno, aí depois era o Martinelli, aí depois não sei o que. O Vini tava lá pra baixo. Só que assim, galera, vamos ser sinceros, o Brasil, quem era o protagonista dessa Copa do Mundo até o momento? O protagonista dessa Copa do Mundo era o Vini Júnior, correto? O Vini Júnior já tinha várias participações em gol do Brasil na Copa. O Vini Júnior estava concorrendo pela artilharia da Copa do Mundo. O Vini Júnior estava dando assistência, o Vini Júnior estava fazendo grandes partidas. Cara, não tem como você ter o melhor jogador do mundo em campo, um dos melhores jogadores do mundo em campo, e esse cara não assumir a responsabilidade. Entendeu? A questão não é, tem a preleção. Cara, eu vou pegar a bola, desculpa, eu vou bater. Ó, eu vou bater. Bruno, eu bato. Ah, mas Bruno, deixa comigo, eu bato. Cara, bota a bola na marca do pênalti, mano. Arrebenta. Tá no meio, velho. Mas tudo bem. Entendeu? Porque, querendo ou não, eles estavam cumprindo uma ordem. Foi uma ordem do Ancelotti do Bruno poder bater o pênalti. A gente esperava que o Vini Júnior tivesse um pouco de mais peito. É o nosso futuro camisa 10, provavelmente, da seleção brasileira. E não tem como o nosso camisa 10 da seleção brasileira, o nosso futuro camisa 10 da seleção brasileira, não pegar a bola para bater o pênalti, entendeu? Não ter a responsabilidade, sabe? É difícil. É complicado você tentar argumentar, entendeu? Ter paciência para um negócio desse. Porque não dá pro volante ir bater o pênalti. Não dá, entendeu? Aí o Vini deu uma entrevista, né, no final da partida, falando que ele não estava buscando a artilharia da Copa do Mundo. Entendeu? Esse é o jogadores que estão lá para buscar o Hexa para nós. Como é que você tá numa Copa do Mundo e você não tá buscando a artilharia da Copa do Mundo, cara? Cadê a ambição? Pô, eu tô buscando o meu melhor, entendeu? Eu tô buscando a artilharia da Copa do Mundo. Tô buscando o meu melhor, porque se eu for artilheiro, isso significa que meu time tá marcando gol. Se eu for artilheiro, quer dizer que a gente tá indo longe na competição. Pega a bola, cara, e bate. Pelo amor de Deus, entendeu? Pelo amor de Deus, hoje o Brasil foi
passivo dentro de campo. Sabe quem foi o único jogador que levou amarelo no jogo da seleção brasileira? Foi o Neymar. Entendeu? Foi o Neymar. O Neymar, ele entrou, tava 0-0. Saiu a porcaria dos 2 gols. Só que o cara entrou como centroavante. A gente já vai chegar lá. Entendeu? Só que o único que bateu de frente nos caras quando os caras começaram a zoar a gente. Começou a xingar os caras. Quando os caras começaram a fazer graça. Começou a correr atrás. Foi o Neymar, cara. Foi o Neymar. Foi o Neymar. Não é desmerecendo a Noruega, galera. Não é. Não é. Pelo amor de Deus. Só que olha pro símbolo da camiseta de vocês, da seleção brasileira de vocês, e vê quanta estrela tem no peito da camiseta de vocês. São 5. São 5 estrelas. São 5 Copas do Mundo. Eu, infelizmente, não vi nenhuma. Né? Eu, infelizmente, não vi nenhuma. Mas são 5 estrelas, porra. São 5. Você vai deixar os caras que chegaram agora fazer graça na nossa frente? Vocês estão de sacanagem, cara. Vocês estão de sacanagem. Vocês não bateram em ninguém. Vocês não fizeram uma falta. Vocês não deram uma chegada nos caras pra falar, olha, isso aqui é seleção brasileira. Vocês não vão ter gracinha. Não teve. Não teve. A seleção brasileira foi patética dentro de campo. Patética. Patética dentro de campo. Agora a gente vai entrar no assunto Carlos Ancelotti. Carlos Ancelotti. O que você fez hoje, meu amigo? Olha, é sacanagem. Tá? É sacanagem. Entrou com o Martinelli como titular. Tudo bem. Martinelli começou bem. Foi bem. Fez boas jogadas. Teve o lance do pênalti que ele participa da jogada, se eu não me engano. Ele cria, né, essa oportunidade, se eu não me engano, com um passe pro Matheus Cunha. O Bruno acaba perdendo. Ok. Entrou com o Martinelli. Beleza. Tudo bem. Só que aí depois, cara, tinha um Ryan na direita que já tava acabado já. Ele já tava... Chegou na metade do segundo tempo, o Ryan já não tava aguentando correr mais. Ele não tava aguentando correr mais. Aí o que o senhor Carlos Ancelotti ele me faz? Ele me tira o Matheus Cunha para colocar o Endrick como centroavante. Pô, show de bola. O Endrick como centroavante, ele é um puta jogador. Tanto que segundos depois ele perde o gol cara a cara com o goleiro. Errou, tudo bem, ele finalizou mal, ele pensou mal, ele faz um segundo toque muito mal na bola, ele poderia ter tentado driblar o goleiro, ele poderia ter tentado meter a porrada no gol, entendeu? Mas ele tentou cavar, quando viu que o goleiro saiu e a bola correu um pouco mais, ele tentou cavar, jogou pra fora. Tudo bem. Aí o Carlos Ancelotti, ele quer mexer no meio campo, ele quer fazer alterações no meio campo. Aí o que ele faz? Ele tira o Martinelli, que estava fazendo um bom jogo, né? E ele tira o Ryan. Só que aí, o que o queridão ele faz? Ele joga o Endrick para a direita, né? Coloca o Neymar como centroavante, ok? E coloca o garoto Danilo para poder fazer a saída de volante, entendeu? Ou seja, nessa alteração, o nosso querido Carlos Ancelotti, querido italiano, ele perdeu dois jogadores importantes na seleção brasileira. Porque o Endrick não é ponta direita. O Endrick não joga de ponta direita. O Endrick tem uma bela de uma dificuldade na ponta direita porque ele não acompanha o lateral. Se vocês repararem, o primeiro gol do Brasil é lateral. Aonde está ele e o Danilo. Ambos deixam o cara cruzar e o Haaland faz o gol de cabeça. O Endrick não é esse jogador de ponta direita. E agora a gente vai falar do principal, cara. Neymar Júnior não é centroavante, cara. O Neymar não é centroavante. O Neymar não joga assim no Santos. O Neymar não jogava assim durante a carreira inteira. O Neymar não é centroavante, porra. Não é. O Neymar não é centroavante. Ele acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo. Porque o Neymar saía da área e estava vindo buscar a bola aqui atrás porque a bola não estava chegando. Porque, Jesus amado, não tinha um jogador de criação de jogada. O jogador de criação de jogada estava saindo do ataque para poder vir pegar a bola.
Vocês conseguem entender? Totalmente errado. Totalmente errado. Totalmente errado. O correto era ele ter tirado o Bruno e ter colocado o Neymar como meia. O Endrick de centroavante, Vinícius Júnior pela esquerda e ter substituído o Ryan por algum outro ponta direita. Entendeu? Por algum outro ponta direita. Só que ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele gastou uma substituição ainda antes da pausa da hidratação. Perdeu a última substituição, porque ele não poderia nem tentar arrumar, né? Colocando o Thiago. Ele não conseguia, né? Para colocar um centroavante de referência. Infelizmente foi isso, pô. Infelizmente foi isso. A gente terminou o jogo com o Neymar fazendo gol de pênalti. Né? Aí a gente vive naquele e se. Se o Neymar tivesse desde o começo, provavelmente teria marcado. Se o Neymar não sei o que, é tudo e se. Entendeu? Não critico a entrada do Martinelli como titular, tá? Dá pra você entender as condições e o Martinelli não fez um jogo ruim. Porém, cara, é umas oitavas de final, entendeu? Você tá com o Paquetá lesionado, você coloca o cara pra jogar. Se o cara não jogar, velho, você critica, entendeu? Aí ele fez uma entrevista, né? Até bati aqui. Ele fez uma entrevista falando que o Neymar aguentava jogar os 90 minutos, né? Pô, por que não colocou o cara, pô? Coloca o cara pra jogar. Coloca o cara pra jogar. É a última Copa dele, velho. É a última Copa dele. Ele entrou com vontade. Repara. No último lance do jogo, o goleiro estoura uma bola, Neymar domina de primeira e sai jogando. O Casemiro faz uma cagada que tem dois... Eu não sei se vocês perceberam isso, tá? Mas aí a bola vem pro Casemiro ali na esquerda. Tem o Vinícius Júnior e o Endrick passando na frente dele. Era só ele ter feito o passe. Era um passe tranquilo pro Brasil finalizar o ataque. Ele dá um chutão tentando inverter a bola pra direita. O goleiro pega, o juiz acaba o jogo. Então assim, não tem como. Não tem como a seleção brasileira ter um jogador que... Só um, que foi o Neymar, tomou um cartão amarelo. Entendeu? E tá sendo criticado nas redes sociais porque entrou pra brigar. Não é que o cara entrou pra brigar. O cara entrou e impôs respeito, cara. A gente é a maior seleção do futebol. A gente tem 5 títulos. E os caras cagaram na nossa cara. Depois, quando fizeram o segundo, eles começaram a brincar. Tá certo. É pancada, é porrada, é respeito. Se tivesse feito isso desde o começo do jogo, o placar também poderia ser outro. Entendeu? Mas não jogaram bola. Não tiveram vontade. Não tiveram vontade. O Ancelotti não ajudou nas substituições. Entendeu? E no final, cara, só mostrou que o Neymar é o batedor oficial. Era, né? O batedor oficial da seleção. Não tremeu pro goleiro. Entrou na cabeça do goleiro. Xingou o goleiro pra cacete. Entendeu? O goleiro tentou intimidar ele, não conseguiu. E ele deixou o goleiro parado no meio do gol, pô. E fez o gol de pênalti. Entendeu? Depois teve a saída de bola. O Casemiro faz a cagada de tentar virar a bola, entendeu? E acabou o jogo. Acabou o jogo. Se tivesse feito outras substituições, se tivesse mexido direito, se tivesse colocado o Endrick no lugar do Cunha, tudo bem, Endrick ficaria de centroavante. Depois de um tempinho, você tira o Bruno, coloca o Neymar, para o Neymar ficar no meio de campo, o jogo poderia ter sido outro. O Neymar estava de centroavante, estava vindo buscar a bola atrás. Não dá para ficar fazendo isso. Entendeu? Não dá para você ter um jogador que tem talento, porra, tá voltando de lesão, não tá na melhor forma dele, pô, isso é óbvio, ele não tá na melhor forma dele. Não tá. Nem física, nem mental. Não tá. Só que você não pode desperdiçar o talento de um cara que pode mudar o jogo, pô. Não pode. Ele entrou na cabeça dos caras. Ele foi lá, ele fez o gol de pênalti. Ele tava correndo atrás da bola, ele tentou criar jogada. Pô, teve uma hora que ele driblou 2 caras na linha de fundo, na esquerda. Entendeu? E o Vini por dentro. Ele driblou os 2 caras e arrumou um escanteio ainda pro Brasil. Então assim... Perdemos mais uma Copa. Mais uma. 2006. 2014 nem se fala, né? Que foi humilhante. A de 2018 eu botava fé.
demais naquela seleção. Eu acho que foi a nossa melhor seleção dos últimos tempos, né? Tirando a de 2006, obviamente. Depois da seleção de 2006, eu acho que aquela seleção de 2018 foi a melhor que a gente teve, que tinha potencial para poder ganhar o Mundial, mas infelizmente parou na Bélgica por vários quesitos. Bom, 2022 na Croácia, né? Faltavam 4 minutos lá depois do gol do Neymar. E agora com a Noruega, pô. Agora com a Noruega. Então, assim, vejo muita gente falando que acredita no próximo ciclo, né, da seleção brasileira. Porém, eu já tô ouvindo essa parada de ciclo do Brasil desde 2006, né? E aí 2006 era o próximo ciclo, aí 2014 próximo ciclo, aí 2018 próximo ciclo, aí 2022 próximo ciclo e agora próximo ciclo para 2030, cara. E é triste porque são 24 anos nas costas sem ver a minha seleção campeã da Copa do Mundo, sendo que muitos anos a gente poderia ter ganhado. 2006 a gente poderia ter ganhado, 2010 infelizmente a gente também poderia ter ganhado, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu passar da Holanda. 2018, cara, 2014 eu não vou nem comentar, aquela seleção por nome era fraca. 2018 a gente poderia ter passado pela Bélgica. Eu acho que se passa pela Bélgica a gente ia mais longe naquela Copa. A gente tinha, cara, Neymar no auge, Coutinho, Renato Augusto, Thiago Silva, Marcelo, sabe? A gente tinha o Casemiro, que naquela época estava no auge da força física dele, o William, que não fez uma boa Copa, o Douglas Costa, o Fagner. A gente tinha uma boa seleção, sabe? Infelizmente não passamos. De 2022 também a gente tinha uma boa seleção. Não sei se passaria pela Argentina na semifinal. E essa agora, cara? Essa agora a gente caiu praticamente numas quartas. Se a gente for tirar os 16 avos, né? Tecnicamente seria a quarta de final. É onde o Brasil vem parando ultimamente. Cara, assim, pra ser sincero, eu não acreditava que o Brasil fosse chegar longe. Foi aquilo que eu falei. No começo do jogo eu já tinha perdido as esperanças. Depois que perdeu o pênalti, eu falei, não era hoje. E também dos outros lances. E infelizmente parou contra uma Noruega que fez o café com leite, pô. Fez o café com leite, jogou bem, botou o Brasil na roda, ficou com a maior posse de bola durante o jogo e criou as 3 oportunidades. Criou um pouco mais, mas o Haaland teve 3 oportunidades, 2 ele mandou pra rede. E é isso, galera. Estamos fora da Copa. Agora é ver aí o restante que a gente tem. A gente tem aí agora a Argentina que vai estar para jogar. A Inglaterra passou. E vamos ver como é que vai vamos ver como é que vai desenhar aí essas quartas de final. Lembrando que o Marrocos passou também e o Brasilzão aí caiu nas oitavas. E o Marrocos passou, galera. Marrocos passou e o Brasil caiu nas oitavas. Triste, né? Triste. É isso, gente. Tô gravando aí, já são... Agora é 2h17. Uma eliminação doída, pensativa, mas infelizmente estamos fora da Copa do Mundo de 2026. Triste demais. Muito complicado, né? A gente sabia que foi um ciclo perturbado, mas querendo ou não a gente bota fé nesse ex aí e agora vai ter que esperar mais 4 anos. Bom, gente, se inscreve no canal, deixa o like se você curtiu, se você concorda, comenta. Se você não concorda também pode comentar, não tem problema nenhum. A gente tá aqui pra gente conversar. Comenta também o que você achou do jogo. Se você achou que faltou algum detalhe aqui que eu não falei, pode comentar também, fica à vontade, o comentário tá aberto. Se inscreve no canal, compartilha aí com seus amiguinhos aí. E tamo junto. E agora é esperar o próximo ciclo e vai Brasília.